Olá, queridos, tudo bom com todos? A paz esteja com todos nesse dia. Eu quero compartilhar aqui com os queridos o Evangelho segundo São Mateus, lá no último capítulo, que é o 28, e no último versículo, que é o 20, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, nós podemos perceber a importância, né, que o Senhor ele traz nesse sentido da formação da grande comissão. Só que antes de tudo isso, Jesus passou o seu ministério todo ensinando aos seus discípulos e mostrando em todos os momentos, né, ajudando, né, falando, né, tirando as dúvidas que às vezes eles tinham, né, em todos esses momentos ele estava ali participativo. E a ideia era a ideia que eu quero trazer para vocês da palavra empirismo colaborativo, né? O empirismo, ele é uma espécie de... ele é relevante, é importante na experiência, o tipo ou experiências em si para adquirir conhecimento, né? Permitindo o uso e a prática desse conhecimento. Então, a palavra empirismo vem de impéria, né? Vem do grego. É. Aristóteles ele falou que não existe nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos, né? As percepções, a impressão a respeito de si mesmo, né? A respeito do outro e a respeito do mundo à sua volta. Então isso trazia essa forma de compreensão, né, do mundo. E o empirismo, ele é uma experiência sensorial, né? Ela é uma base fundamental para esse aprendizado. Os discípulos, eles tiveram ali essas experiências com o Senhor e durante todo o tempo na caminhada do ministério de Jesus, eles viam os grandes milagres, né? Presenciavam ali o Senhor fazendo grandes e grandes milagres, né? A multiplicação dos pães, a cura que Jesus fazia ali nos homens, nas mulheres, em todas as manifestações, eles usaram esse sentido, né? Esses sentidos, né? Tato, olfato, visão, paladar, audição, tal, para massificar o aprendizado que Jesus estava proporcionando ali. Então mostrava sempre essa ideia de também dualidade, né? Aliás, de colaboração. Por quê? Porque Jesus estava ensinando, né? E os discípulos estavam aprendendo com isso. Mas onde a gente pode ver isso com mais ênfase? Por exemplo, na psicologia, quando existe o terapeuta, o paciente, né? Para a construção de algo, para a construção para chegar num objetivo em que aquele objetivo vai ajudar o paciente a processar suas situações, a melhorar a sua situação, a trazer um alívio para as suas dores, para os seus medos, para as suas frustrações, é necessário que terapeuta e paciente caminhem juntos, né? Estejam ali caminhando nesse processo e qual é o papel de cada um dentro dessa perspectiva do empirismo colaborativo. O papel de cada um é que, no caso do terapeuta, ele será um alguém que está ali ativo, né, tendo um papel preponderante para ajudar, para colaborar com essa pessoa, para que ele aprenda também sobre situações que precisam ser confirmadas, que precisam que não se que não que saia do campo das hipóteses
e venha a entrar no campo da confirmação. Então, esse papel ativo e diretivo é parte de quem ensina, né? E a gente pode perceber que Jesus ele era bastante ativo e diretivo naquilo que ele queria ensinar, naquilo que ele queria dizer, né? Os momentos em que os discípulos estão junto a ele, em todos os momentos ele está mostrando, ele está ensinando, ele está tirando dúvidas, ele está dizendo como ele está confirmando aquilo que supostamente os seus discípulos estejam pensando, mas ainda não tem uma convicção, né? E a outra parte é a parte dos discípulos, que eles já são mais proativos, né? Eles estão ali aprendendo, cumprindo aquilo que Jesus está estabelecendo, eles estão sendo construídos ali, testando os momentos, né? Buscando entendimento sobre as palavras do Mestre, buscando perceber aquilo que realmente está por detrás das palavras que o Mestre falava, né? Não que ele falasse mentira, mas é porque muitas coisas, né, eles não conseguiam entender e eles perguntavam para Jesus: Mestre, como será isso? Mestre, quando será isso? Mestre, isso e isso, mestre, e isso, mestre. Então, essa forma era uma forma colaborativa, aonde os dois estavam juntos, crescendo e produzindo algo. Então, assim, a ideia era que Jesus levem seus discípulos pelo caminho, ensine a ele todas as coisas, né, para que no futuro mais próximo essas coisas sendo confirmadas, né, depois daquele momento eles iam estar só e aí iam ser ia ter o automonitoramento, ou seja, eles mesmos, a partir daí, vão começar a caminhar sozinhos, começar a falar, a proclamar o reino de Deus, começar a anunciar o reino de Deus, mas agora com autonomia, agora confirmados na sua fé, confirmados nas palavras, confirmados porque viram milagres acontecendo, confirmados porque ouviam as pessoas falar a respeito do Mestre, confirmados porque abraçavam, confirmados porque experimentavam de todas as coisas e de todos os momentos que aquele era o Senhor, aquele é o Salvador, aquele é o que veio para mudar, para sendo o divisor de águas da humanidade. Então, isso só acontece porque os dois, né? Quando eu digo os dois, eu estou falando dos discípulos e de Jesus, essa junção, né, ajudou nessa compreensão, ajudou nesse momento. Então Jesus ele vai construindo, vai desmontando, né, algumas crenças, conceitos, alguns ensinamentos que eles tinham e começando a fazer brotar neles uma nova visão, um novo modelo, uma nova forma de se viver, bem diferente daquela religião, daquela coisa tradicional, daquela coisa ortodoxa, daquela coisa que não caminhava mais do que aquilo e que não proporcionava algo de bom, digamos assim, para os outros, mas no mínimo para si próprio. Então não trazia os benefícios que traz a própria palavra, porque o conhecimento liberta. Então ele traz com os discípulos, ele vem trazendo exatamente esse novo caminho, essa nova aliança, que agora está pautada nessa colaboração. E aí quando Jesus ele se despede de seus discípulos, ele sai de cena, tudo aquilo que foi experimentado,
tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi aprendido pelos discípulos, eles começam agora a trazer, à tona, verbalizar, falar, divulgar, proclamar essas palavras, porque essas palavras, antes delas serem confirmadas por outro, agora ela está confirmada no coração de cada um. Começa a ter entendimento das coisas e entender que aquele plano, entender aquele processo, entender aqueles momentos em que eles passaram juntos, experimentaram várias coisas e que agora, sozinhos, eles conseguem se auto-monitorar. Sozinhos, quando eu falo dessa questão daquilo que eles aprenderam. Claro que Jesus vai estar presente em todos os momentos e ensinando todas as coisas, mas aquela hora foi marcada por esse distanciamento, que Jesus sai de cena e agora eles têm que começar, os 12 a proclamar, no caso 11, né? Porque Judas sai de cena, ele enforcou-se. Então, os 11 começam a se espalhar, tem toda uma história, tem todo um contexto, né? Eu estou apenas resumindo, mas eles começam a espalhar semente por toda a terra, por todo o mundo. E aí nós percebemos que esse evangelho passa a explodir, tem uma explosão, uma conotação de amplitude, de amplificação, e começa-se a ser pregado em todo o mundo o evangelho que salva, o evangelho que faz transformação, que transforma as vidas, o evangelho que cura, que liberta, o evangelho que pode mudar e que muda a nossa vida quando nós nos encontramos com o Senhor. Então, isso tudo ele é proporcionado quando essa colaboração acontece, quando esses experimentos acontecem que foram vivenciados, presenciados, vistos, experimentados pelos discípulos, por todos os discípulos que estavam ao lado do Mestre. Por isso que ele diz que, ensinando todas essas coisas que eu vos tenho ordenado, como diz a palavra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe nesse dia, derrame sobre a tua cabeça a paz, a misericórdia, a graça dele, o seu amor grandemente sobre a tua vida, que te dê paz, que te faça estar diante da presença dele em todo o tempo, experimentando da graça divina, experimentando a cada dia o amor de Deus e que ele seja confirmado a cada dia na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.